Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô morrendo de saudade de vocês. A gente tá passando por um processo novo aí, bem complicado, mas eu espero que essa volta seja tranquila e leve para todo mundo. Se vocês precisarem de mim aí para alguma coisa, me dá um toque. O importante aqui é a gente conseguir manter a nossa saúde mental mesmo, né, tranquila, conseguir nivelar aí os níveis de ansiedade e conseguir caminhar, né, porque o processo não para, demorou? Mas vamos tentar fazer esse processo de uma maneira tranquila. Ó, eu quero tentar dar uma revisãozinha com vocês nessa aula e bem devagarzinho, porque na próxima aula a gente acelera um pouco o ritmo, beleza? Então, essa primeira aula é só para dar ideia do conceito mesmo. Então, ó, a aula 17, ele está falando um pouco sobre a massa atômica. Aí o título da aula é a massa atômica de isótopos. Eu queria que vocês lembrassem comigo o que é um isótopo, beleza? Então, ó, vou te dar um elemento aqui hipotético, o elemento X. Aí vocês viram que eu tinha duas letrinhas aí para caracterizar esse elemento. A letra Z e a letra A. No fim das contas, essas letras representam números, né? Então o número Z aqui, na verdade a letra Z, vai representar para você um número atômico. O número atômico vai caracterizar o elemento, vai te dar a ideia de quantidade de prótons, né? Então a característica do elemento depende da quantidade de prótons. Então, por exemplo, vou falar um pouquinho do carbono hoje. Para ser carbono, necessariamente precisa ter 6 prótons. Se não tiver 6 prótons, é outra coisa, não é carbono, beleza? Outro número que a gente tem é representado pela letra A, que é o número de massa. O número de massa representa para você a soma de prótons com nêutrons, beleza? Então, antes de começar a aula, eu queria que você tivesse aí guardado no seu coraçãozinho que tem uma diferença muito grande de número de massa e massa atômica. Então, faz uma anotaçãozinha para mim, por favor, que número de massa é bem diferente. Número de massa, que é o meu A, é bem diferente de massa atômica, beleza? Então, só pra gente começar, toda vez que a gente fala de massa, o que vem na nossa cabeça é o quilo, né, o grama. Então, tenta sacar assim, ó, é mais uma brisa mesmo, uma parte filosófica do rolê, eu sempre gosto disso, né? Que o lance do homem ser homem, ele ter conseguido chegar até onde ele chegou na questão evolutiva, é a ideia de conseguir reconhecer padrões. Então, quando você tenta reconhecer padrão, você está comparando as coisas, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando que eu tenho 10 quilos, eu estou me comparando a alguma coisa. Tenta pesquisar para mim depois o que é o quilo, o que é a grama. O quilo e a grama, na real, é um objeto, tá? Então, dá uma pesquisada e a gente conversa na próxima aula o que é o quilo. Então, ó, quando a gente estiver falando, então, de massa, do sistema internacional, a gente está falando de comparações, beleza? Então, ó, guarda isso, comparação. Veja, se eu estivesse falando, por exemplo, de massa atômica. A massa atômica, a ideia dela é conseguir falar para você a massa de um único átomo. Não faz sentido a gente tentar falar da massa de um único átomo através de grama. Porque, veja, você acha que um átomo é pesado? Na verdade, ele é bem leve, né? A gente usa números tão pequenos que não fariam sentido. Então, por exemplo, ó, de novo, vou pegar meu exemplo. Se eu estiver falando de mim, o meu peso, né, minha massa, faz sentido eu falar para vocês que eu tenho 80 quilos. É um número plausível. Agora, se eu estivesse tentando medir o peso, a massa de uma formiga, não faz sentido eu medir isso daí em quilos, porque o número ia ser, tipo, completamente desprezível. Faz mais sentido eu usar miligrama, grama, micrograma até às vezes, né? Tá pegando a ideia? Eu vou mudando a escala dependendo do sistema que eu estou usando. Então, por exemplo, ó, eu quero medir agora a massa de um navio. Não faz sentido eu usar aquilo, porque o número vai dar extremamente grande. Sacou a ideia? Faz mais sentido, então, usar tonelada. Beleza. Então, o que a gente está falando aqui é de padrão. Então, eu preciso achar o meu sistema e encontrar um padrão aí que eu utilize um número que faça sentido, beleza? Ó, um exemplo muito X, não tem a ver com peso, mas ó, se eu pensar em ano-luz. Por que eu uso ano-luz? É uma distância muito grande, mas eu vou usar sempre ano-luz quando eu estiver falando de distâncias extremamente gigantes. Então, isso aí é escala cósmica, por exemplo, beleza? Pegou essa ideia? Então, sempre depende do sistema que eu vou estar estudando. Então, quando a gente estiver falando de átomo, a gente vai precisar definir uma unidade de massa, que vai ser a massa atômica ou de unidades atômicas, beleza? Então, veja, o que vai ser esse cara? Fiz um desenho aqui para vocês, né? Isso daqui é uma esfera, tá tentando representar um átomo de carbono 12. Então, ó, é um átomo de carbono 12, é um isótopo dele, né? Porque tem vários isótopos de carbono. Tem carbono 13 e carbono 14, beleza? Então, a gente escolheu para ser o padrão o átomo de carbono 12, de massa 12. O que a gente vai fazer para conseguir comparar ele? A gente vai definir essa unidade, né? Essa unidade, no fim das contas, eu vou pegar essa esfera, vou dividir essa esfera em 12 pedaços.
Então, peguei a esfera como se fosse uma laranja mesmo. Cortei ali dela 12 fatias. Vou retirar uma fatia, veja, ó, retirei a fatia. Essa fatia, eu vou definir ela como sendo a nossa unidade padrão. Então, né, essa fatia aqui, 1/12 do átomo de carbono 12 é o meu padrão de massa, beleza? Então, de novo, só para ficar claro. Fui lá, peguei uma bolinha, o átomo de carbono 12, cortei ela lá em 12 fatias. Retirei uma fatia. Então, quando eu retiro uma fatia, essa fatia representa no total 1/12, beleza? Concorda comigo? Então, eu retirei 1/12. Isso estou chamando de padrão, isso eu estou chamando de U. Então, ó, esse padrão vai ser 1/12 da massa do carbono 12, meu famoso U, legal? E aí, o que eu vou fazer com ele? Eu vou definir esse padrão para a tabela periódica inteira. Legal isso? Então, ó, essa é a nossa ideia. O U representa 1/12 da massa do carbono 12. É como se eu estivesse retirando uma fatia da nossa laranjinha aqui que eu desenhei, só que ela tivesse 12 pedacinhos, tá? Importante, carbono 12, legal? Ó, se eu quisesse pensar no U e trazer para a nossa realidade, né, sempre a gente usa grama, quilograma, o U é uma unidade muito pequena, um número muito pequeno, ó, veja, 1,66, 10 a 24 gramas. Então imagina, a pira de a gente tentar ficar falando disso aqui no nosso dia a dia, né, na pesquisa mesmo, na universidade, no ensino de química, ficar tratando com esses números, né? Não faz muito sentido. Então faz mais sentido a gente definir uma nova unidade. Para a gente refletir em cima disso, a gente usa um U, beleza? Até aí tranquilo, né? Então veja, qual que é a ideia de usar a massa atômica? A massa atômica vai estar falando para você a massa de um único átomo. Isso é importante. É a massa de um único átomo, beleza? E o que o Uzinho vai indicar? Por exemplo, vai indicar quantas vezes o átomo é mais pesado que 1/12 da massa do carbono 12. Aqui eu coloquei para vocês, ó, veja, um exemplo. Peguei um átomo hipotético, né? Ele pesa aí, tem a massa de 24U. O que significa esse 24U? Significa que ele é 24 vezes mais pesado que 1/12, na verdade, que 1/12 da massa do carbono 12, beleza? Então, 24U significa que é 24 vezes mais pesado que 1/12 da massa do carbono 12. No fim das contas, significa que eu peguei 24 pedacinhos desse, beleza? Então é isso a ideia, tá? Então, o Uzinho, tento de novo, falar várias vezes, é 1/12, legal? Então, ó, eu poderia pensar nessa maneira que eu falei pra vocês, ou eu poderia refletir assim, ó. Vou pegar o U e vou abrir ele. Então, ó, colocar aqui no cantinho. Se eu tiver aqui, por exemplo, esse 24, agora no lugar do U, eu vou colocar o que ele significa. 1/12, tá? Do carbono 12. Então, ó, 24U significa 24 vezes 1/12 da massa do carbono 12. Belezinha? Até aí? Tranquilo? Então, eu posso refletir desse jeito. E se eu quiser fazer uma outra comparação, que vai ter alguns exercícios, eu poderia falar que o 24U, no fim das contas, significa 2 átomos de carbono. Por quê? Ó, se eu fizer essa multiplicação, não é sempre que vai aparecer, é só pra gente trocar essa ideia. Se eu multiplicar aqui 24, né, vezes 1, dá 24. 24 dividido por 12 dá 2. Então eu poderia aqui fazer uma simplificação, né, e teria 2. Então, no fim das contas, 24U significa 24 vezes 1/12 do átomo de carbono 12, ou 2 átomos de carbono, beleza? Então essa é a pira, legal? Outra coisa que é bem interessante, quando eu falei aqui do número de massa, né, que é bem diferente da massa atômica, o número de massa vai estar contando para você a quantidade de prótons e nêutrons. A massa atômica tem a ver com o pedacinho do átomo de carbono 12, que é 1/12 do átomo de carbono 12. Dividi em 2, tirei um pedaço, legal? Mas quando a gente olha na tabela periódica, o número de massa e a massa atômica é bem parecido. Por quê? Quando eu penso na massa do próton e na massa do nêutron, a massa do próton e a massa do nêutron é praticamente um U. Cadê? Onde que eu anotei? Perdi. Mas ó, perdão, tá aqui. É praticamente um U. Por isso que esses números são bem parecidos, tá? Mas enfim, a primeira ideia é essa, que eu queria que você guardasse, que eu repeti várias vezes, é a ideia do padrão, né? Então a gente está mudando a nossa escala para conseguir fazer sentido na nossa cabeça. Depois a gente vai tentar trazer para essa escala macroscópica. Então eu vou introduzir para vocês lá para frente a ideia do mol, mas a gente vai bem devagarzinho. Então a primeira ideia é pensar na escala, beleza? A gente mudou de escala, a gente está falando bem lá no micro.
Então a gente está criando um padrão que faça sentido na nossa cabeça os números e que esse padrão tem a ver com o isótopo do carbono 12. Então eu peguei essa laranjinha aí, dividi ela em 12 pedaços e retirei um pedacinho e chamei ele de padrão. Então tudo que eu tenho na tabela periódica, na verdade aí até a massa do próton, do elétron, do nêutron, está comparada com esse pedacinho aí da massa do carbono 12. Beleza? Então é isso, galera. Eu queria que vocês fizessem a tarefa dessa aula 17 e a gente continua na próxima aula. Beleza? Muito obrigado, hein?